Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu fiz um vídeo recente falando sobre a tabela SAC e a tabela Price para os financiamentos imobiliários, tá? O vídeo tá bem completo, podem ver lá aqui no meu perfil, vocês podem acompanhar ali o vídeo da tabela SAC e tabela Price, tá? E além disso, tem algumas informações que faltou trazer aqui para vocês, né? No final do vídeo eu falei rapidamente, mas só para complementar aqui, sobre quando que você deve usar a tabela SAC ou quando você deve usar a tabela Price, beleza? Então eu trouxe aqui para vocês essas duas explicações aqui e trouxe também um site que eu achei muito interessante para vocês fazerem um comparativo de amortizações, tá? Isso que vai ser ouro para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro, você precisa fazer a pergunta que é o seguinte: quando que você pretende quitar o seu financiamento, tá? Se o seu financiamento você pretende quitar ele até um ano, tanto faz você selecionar a tabela SAC ou a tabela Price, porque a diferença é irrisória entre eles, tá? Então, é até um ano pretendo quitar meu financiamento. Normalmente, os financiamentos eles são de 30 a 35 anos, tá? 30 anos ou 35 anos, tá? Então, assim, são bem longos, né? Esses períodos ali do financiamento. E aí você tem que lembrar que, como esse período ele é longo e você tem uma taxa de juros que ela é ao ano, você vai ter a incidência dessa taxa de juros por muitos anos. Então, por isso que a gente acaba pagando muitos juros, porque o financiamento ele normalmente ele é longo, né? É um período bem longo ali para você poder quitar ele. Então, se você de alguma forma, né, pretende quitar ele até um ano, vamos dizer que você tem condição financeira para isso, mas não quer usar agora nesse momento, vai passar ali em torno de 12 meses organizando outras coisas para depois você quitar ele, até um ano, tanto faz você selecionar saque ou price, para você vai ser bem tranquilo ali para conseguir quitar esse financiamento sem ter nenhuma perca, porque praticamente o valor é o mesmo de juros que vai ser pago. Agora, se você quer quitar ele com mais de um ano, e aí mais de um ano pode ser 1, 2, 10, 15, 20 ou até o final mesmo do contrato, que é 30, 35 anos, é a saque e não tem para onde você correr não. Realmente essa é a melhor modalidade que você tem, que você paga menos juros e você vai ter ali essas parcelas decrescendo ao longo do tempo para você ir pagando e aumentando essa amortização. E aí tem uma outra pergunta que você poderia fazer também, tá? Então a gente já sabe, beleza, vamos dizer que eu não quero quitar em até um ano, quero quitar em 2 anos, 3 anos, 5 anos, beleza. Você precisa fazer uma outra pergunta: você consegue pagar a parcela da modalidade da saque? Que aí também é um outro ponto. Normalmente a primeira parcela da saque, as primeiras parcelas que você vai pagar elas são mais altas. Então, quando na price você tem as parcelas são fixas e o valor dele é menor do que da saque, inicia com um valor menor que o da saque, você tem ali uma previsibilidade melhor para você pagar. Se você não tiver essas condições de jeito nenhum, aí sim você iria para a tabela price, tá? Você usaria a price porque realmente não cabe para você as parcelas mais altas ali. Lembrando que na saque as parcelas mais altas é no início, mas depois elas vão, cada mês ela vai diminuindo ali ao longo do tempo, beleza? Então, feitas essas perguntas aqui, você já sabe quando que você pode escolher price e quando você pode escolher saque, beleza? Até um ano de quitação, saque ou price, tanto faz como tanto fez. Mais de um ano, saque é o que vai compensar mais porque você vai pagar menos juros. E se você não consegue pagar a parcela da saque, vai para price. Vou pagar mais juros, mas é o que cabe no seu bolso. A vida é assim, beleza? E agora eu vou trazer para vocês uma ferramenta que eu achei muito boa essa ferramenta. Não sei quem é o dono, enfim, não tô ganhando nada disso aqui, mas para trazer para vocês, porque essa ferramenta ela é muito boa aqui e vai mostrar para vocês. Eu vou trazer esse exemplo aqui para vocês entenderem na prática como é que isso funciona. E até mostrar isso que eu falei agora recentemente para vocês. Então vamos lá. Aqui eu tenho um empréstimo que eu coloquei o valor de 300 mil, tá? Iniciando aqui em outubro de 2025 pela tabela saque, tá? São 35 anos, que dá 420 parcelas a 9% de juros. Esse é o valor financiado, 300 mil, total a ser pago é 755 mil, beleza? Então você consegue ver que dá em torno de duas vezes e um pouquinho mais ali o que você vai pagar se você for pagando até o final do seu financiamento, tá? Então é importante vocês lembrarem isso. Isso aqui é o valor até o final do financiamento, beleza? O que pode acontecer, você pode amortizar antes, né, de esperar esse período dos 35 anos, aí você quita ele rapidamente, tá? Tem gente, por exemplo, sei lá, tem um carro, vende o carro, e aí você pega o valor do carro e você bota para amortizar. E aí eu vou já mostrar para vocês esse cenário, o que pode acontecer quando você faz essas amortizações, beleza? Então vamos lá. Aí aqui você tem o quanto de juros você vai pagar, são 455 mil, se você levar até o final, né, nesses 9%, qual é o valor da sua primeira parcela? 2.876,48. Qual é o valor da última parcela? 719,43. Vou mostrar agora na tabela para vocês, tá? Aqui é a composição de como vai ser seus pagamentos, tá? Isso é a regra de como essa tabela funciona, como a saque funciona. Então você vê, na sua primeira parcela, você vai ter de juros que você está pagando R$ 2.162. E dentro dele, R$ 714
R$228, né, na verdade, ele é o que vai ser amortizado, ou seja, na verdade ele vai ser o valor que vai ser debitado do seu saldo devedor, beleza? Então você está pagando 2.800, mas o que está servindo mesmo para diminuir a sua dívida são esses 714 que estão dentro dessa parcela que você está pagando, porque você está pagando um juros maior aqui. Aí quando você vai aqui, ó, já alguns meses depois, olha quanto está seus juros. Seus juros começou a 2.162 e ele vai diminuindo. Então aqui agora ele já vai 2.105, mas a sua amortização é a mesma, tá? Então o que acontece na tabela saque aqui? Ao longo dos meses, os seus juros, ele vai sendo um percentual menor dessa sua parcela que é paga, mas o seu valor de amortização, ele não muda, tá? Ele não muda. E lembrando que, ou seja, você vai pagando menos, porque ele vai diminuindo as suas parcelas. Então, quando ele vai diminuindo, aí você vai entendendo o que é que vai acontecendo. E aqui é o que acontece com a sua parcela, ó. A sua primeira parcela aqui foi 2.876. A sua parcela aqui, outra parcela sua aqui, 2.819, 2.763, tá? Ó, aqui já depois de 110 meses de você pagando, você vai estar pagando aqui R$2.300. Começou 2.800, com 100 meses ali, mais ou menos 9 anos, pouco mais de 9 anos, você está pagando agora 2.300, já diminuiu R$500 a sua parcela, tá? E a amortização é o mesmo valor, ele não muda. A amortização é o que sai do valor da sua dívida, está sendo pago da sua dívida lá, ele continua sendo o mesmo valor, beleza? Então esse é o ponto interessante aqui sobre a SAC. Vou trazer agora o cenário da Price, mesmo cenário, 300 mil, outubro de 2025, 420 parcelas, 9%. Olha o valor financiado, olha quanto é que você vai pagar, 954.899. Pô, mas por que que ele é 3 vezes o valor, mais de 3 vezes o valor? É porque o valor que você paga aqui, ele tem uma menor amortização, tá? E aí eu vou explicar para vocês. O valor da sua primeira parcela é 2.273 e a sua última parcela é 2.273, porque as parcelas são fixas na parte da price. Só que o que acontece? Olha a composição aqui de como que acontece na questão dos juros e da amortização, que equivale na sua parcela, tá? Então vamos lá. Deixa eu até botar nessa outra tabela de baixo. Você vai pagar 2.273 na primeira parcela. Olha o quanto que está sendo usado de amortização para quitar o seu saldo devedor. R$111 na primeira parcela. Então o que significa? As primeiras parcelas da tabela price, os juros é muito grande e o que tira do seu saldo devedor é muito pouco. Quando é que ele vai aumentar a amortização? Já no final do seu financiamento. É só no final do financiamento que ele vai diminuir isso. E aí o que acontece? Como a sua parcela, você está pagando a sua parcela, só que o seu saldo devedor está diminuindo quase nada, significa que no outro mês você vai tomar juros em cima de um saldo devedor que é alto. Diferente de lá na SAC, que você está tendo uma amortização que ela é um valor alto, que ele é constante. Todos os meses é aquele mesmo valor, 714, 714. Aqui não. Aqui começa no valor baixo. Lá no final é que ele vai ter uma amortização mais alta, de 2.070, beleza? Então, são cenários bem interessantes aqui que você vê as inversões dos gráficos. No caso da SAC, você está tendo uma parcela que ela começa alta, mas ela vai terminar bem baixa, mas a sua amortização, que é o que sai do seu saldo devedor, ele é constante, é o mesmo valor do início ao fim. E a price você tem a sua parcela sendo a mesma do início ao fim, porém você tem a sua amortização começando baixa, muito baixa, e só no final é que ela vai aumentar essa sua amortização que vai sair do seu saldo devedor. Então, por isso, nesse caso, na price, você paga mais juros do que utilizando ali a tabela SAC, beleza? Mas o que é que eu quero trazer para vocês aqui, né? Além de trazer esse comparativo, é o seguinte, aquele cenário que eu estava mostrando para vocês. Aqui, você tem uma tabela de mês a mês de todas as parcelas aqui que você vai pagar e de quanto que está indo de juros e quanto que está sendo amortizado no seu saldo devedor e quanto que está ficando. Essa tabela é muito interessante, você pode inclusive montar isso aqui no próprio Excel, enfim, e aí você está acompanhando o seu financiamento. Mas o que é muito interessante aqui? Você pode simplesmente vir e colocar para o seu cenário. Cara, quero quitar isso aqui mais rápido. Quanto é que eu poderia pagar, né, ao longo do tempo? Então vamos dizer, ó, você começou a pagar aqui primeiro mês, segundo mês, vamos dizer que com 12 meses você tem aí uns R$10.000 reservados. Você conseguiu juntar esses R$10.000 por receber um bônus, algo do tipo. O que isso aqui mudaria para o seu financiamento, tá? Então eu vou colocar aqui na parcela 12, aqui nesse lapisinho aqui, e coloco aqui o valor, R$10.000. Aqui você tem duas formas. Você pode amortizar por prazo e você pode amortizar por parcela, tá? Eu vou colocar por prazo. Veja o que acontece. Aqui no cenário da esquerda, você tem aqui, esse cara aqui é o que está sem amortização extra. E esse da direita aqui está com amortização extra, beleza? Ou seja, aqueles 10.000 que eu coloquei aqui, beleza?
Então, nesse cenário, o que a gente está tendo aqui? Sem a sua amortização, você pagaria aqui de juros 700, no total você pagaria 755 mil, sendo desse valor 455 mil de juros, só de juros. Com 10 mil reais que você amortizou, 10 mil reais que você amortizou ali quando passou um ano, né? Na sua 12 meses de parcela, olha o quanto você vai pagar, 689.694. Olha o quanto diminuiu seus juros aqui, ó. Diminuiu aqui praticamente em 70 mil reais, então diminuiu 66 mil reais de juros que você iria pagar, só porque você fez uma amortização de 10 mil reais. Olha que interessante. E como eu coloquei por prazo, o que ele faz? Ele diminui o tempo que eu iria pagar. Então vê, eu iria pagar em 35 anos, agora eu vou pagar em 370 meses. Pô, quantos são 370 meses? Você pegar 370, divide por 12, dá, dividir por 2, ele é 370, divide por 12, dá 30 anos. Com 10 mil reais, eu diminui 5 anos do meu financiamento, com 10 mil reais. Aí você até fala, como é que isso acontece? Porque eu não estou, como você faz uma amortização, independente se é 500 reais, 100 reais, 200 reais, não importa. O valor que você for fazer, sempre que você for puder, faça a amortização. Por quê? Ele sai diretamente do saldo devedor. Ele não debita juros aqui dentro disso. Ele sai direto do saldo devedor. Se você deve 300 mil, quando você faz uma amortização, você vai passar a dever, eu paguei 10 mil, vai passar a dever só 290 mil. Os juros, eles diminuem em cima de um valor menor. Então, aqui está a sacada da amortização. Quanto mais você puder amortizar, amortize, que você vai conseguir aqui diminuir bastante o valor do seu financiamento ou o tempo do seu financiamento. Nesse caso aqui, diminuir por prazo, diminuir aqui 5 anos que teria aqui de pagamento. Olha que legal, beleza? Tem uma outra forma que eu poderia fazer, que seria o seguinte, chegar aqui nele, né, ao invés de ser por prazo, eu vou colocar aqui por parcela. Eu vou colocar o mesmo valor, 10 mil, e vamos ver a diferença, tá? Ó, quando eu coloco por parcela, veja o que acontece. Como eu não diminui o meu prazo, tá? Eu continuo tendo um prazo longo, beleza? Tendo um prazo longo, os juros ainda é 9% ao ano, beleza? Se os juros ele ainda é 9% ao ano, significa que, e ele é em cima do seu saldo devedor, significa que você deve ter uma diminuição, mas é muito pequena. Então, isso a gente consegue notar aqui. Então, veja, antes você iria pagar 455 mil de juros, quanto você vai pagar agora com um desconto de 10 mil? 440 mil de juros. Ou seja, o que significa? Você vê uma diferença muito pequena quando você coloca aqui por parcela, tá? Onde que ele vai mudar? Ele vai mudar na parcela que você vai pagar, beleza? Ele vai mudar no valor de parcela que você vai pagar. Então, vamos lá. Ó. Aqui você começou pagando 2.876. Aqui, depois de 11 meses mais ou menos, a parcela estava 2.819. E quando você fez essa amortização, aí a sua parcela teve uma queda de 2.819 para 2.668. Então, caiu um pouco mais, porque nesse período aqui, com 23 meses, era para você estar pagando 2.763. Com isso, você conseguiu diminuir em torno de 100 reais na parcela. Mas veja, você diminuiu 100 reais, olha o que acontece aqui também. A sua amortização, ela também diminuiu. A sua amortização mensal dentro da parcela ela também diminuiu. Por quê? Porque como você diminuiu mais rápido o valor da sua parcela, é menos o valor que vai ser amortizado. Então, aqui também é um ponto interessante para você saber. Sempre que você for amortizar, é melhor que você amortize por prazo. Porque se você diminui o tempo, você tem menos juros incidindo em cima do saldo devedor. Se você diminui por parcela, aí você não está tendo muita vantagem, não. A única vantagem é que você diminui a diferença que seria de 10 mil. Então, você vê aqui nos juros, teve uma diferença aqui de em torno de 15 mil reais aqui de juros. Então, são os 10 mil que você colocou e mais uns quebradinhos, tá? E mais uns quebradinhos. É muito pouco comparado com os 66 mil que você conseguiria ali reduzir se fosse só por prazo. Isso que é interessante você entender, beleza? Então, aqui é um exemplo muito simples que você pode usar, tá? Depois eu vou colocar o link aqui, que é esse simulador amortização.com.br, para vocês poderem fazer a simulação de vocês, com o cenário que vocês já têm. Se vocês já têm alguma coisa que vocês estão pagando, né? Até aqui a ferramenta, agora que eu vi que a ferramenta coloca aqui em cima, né? Você fez uma economia de 14 mil e pouco. Deixa eu colocar aqui de volta, eu acho que deve colocar lá também esse valor lá, colocar de novo aqui por prazo, né? Eu precisei fazer o cálculo aqui, colocar aqui na calculadora, mas ele já tinha aqui o valor mostrando aqui em cima da economia. Aqui, ó, 65 mil você teria de economia só por você ter feito uma amortização de 10 mil reais. E aí você se pergunta, cara, como é que eu vou conseguir diminuir 65 mil reais se eu tô pagando só 10 mil? É porque ele sai do saldo devedor.
devedor. E você está diminuindo prazo. Se você diminuir prazo, você tem menos juros incidindo, tá? Então, isso faz toda a diferença aqui para um financiamento, tá? Use essa ferramenta aqui, tá? É uma ferramenta que é gratuita, você não paga nada por isso aqui. Você pode baixar essa simulação, você pode colocar isso aqui numa planilha de Excel. Enfim, você consegue ver várias coisas. E você consegue notar a importância que é isso aqui. Se você fez um financiamento, por exemplo, na Caixa você tem a possibilidade de amortizar diretamente pelo aplicativo, tá? Você consegue lá no aplicativo gerar um boleto para você fazer essa amortização do valor que você quiser lá, fazer essa amortização, que eles já fazem o recálculo ali de parcelas que você vai ter para pagar, né? Ou do prazo, né, que você vai ter ali para pagar, beleza? Então é bem tranquilo ali para você poder fazer isso, beleza? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido um pouco aqui sobre isso. Caso você tenha alguma dúvida, comenta aqui, né? Coloca aqui nos comentários para poder fazer um outro vídeo aqui e trazer essas informações das dúvidas que vocês tiverem, tá? Bate no sininho para receber nossas notificações e se inscreve no canal. Até a próxima!